Au Brésil, le chemin de fer de Carajás relie l'une des plus grandes mines de fer à ciel ouvert au monde, dans l'État du Pará, au port de São Luís, dans l'État du Maranhão. Le va-et-vient quotidien de milliers de wagons de train occasionne des problèmes pour les communautés avoisinantes. Carajás, ela passa poucos metros aqui da nossa comunidade e a gente sofre diuturnamente, né? A questão do ruído, né? Da poluição sonora, a questão do ar, que também é poluído pela questão do ferro, do pó de ferro que vem, é bem pertinho aqui, que passa. Então isso nos afeta muito. O problema é que o trem faz muito barulho. Um exemplo, a minha casa mesmo, ela estava rachando e as teias estavam afastando. Os vagões não é coberto, é solto e aquele minério sai para dentro das casas, a gente respira dia e noite. Então, durante todo o dia, durante toda a noite, esse trem passa com o seu barulho, com sua buzina, com muita riqueza para exportar e ficando aqui somente os problemas, as violações dos direitos humanos, como a morte de animais silvestres, morte de animais domésticos, morte de pessoas, casas rachadas. É muita confusão num projeto, numa empresa tão grande que não valoriza as comunidades, não respeita os direitos humanos e da natureza. Les communautés font face à d'autres défis, tels que l'agriculture industrielle avec la monoculture du soja et de l'eucalyptus. A soja, ela em si, a planta, ela não traz perigo para mim, mas como ela é produzida, é que traz o perigo para a comunidade. Como é que ela é produzida em alta escala, aí esse é o perigo, porque como é produzida em alta escala, então tem muito mais praga, por exemplo. E para poder combater essas pragas, os grandes produtores usam agrotóxico. Poxa, o avião que passa por cima de nossas casas, por cima de nossas escolas. Então, se eles respeitassem um pouquinho da vida, eles desviavam das casas, eles desviavam das escolas. E isso eles não fazem. Então a gente, de certa forma, é atingido diretamente, né, com esse veneno que nos mata a cada dia. E não somente a nós, mata a terra, mata os animais, polui os rios, polui as nascentes que ainda existem. E assim a gente se sente morrendo aos poucos, né, sem ter aonde recorrer, né, por justiça. Porque os governantes, eles são os primeiros a apoiarem esse projeto. E aqui ver que eles estão matando as nascentes de água, que é o que está mais acontecendo, que eles não estão preservando, eles dizem que tem que ficar 20%, eles não estão deixando nada. A gente não consegue produzir como antigamente, a gente até produz, mas não é com tanta eficácia, né? Não dá para a gente vender o produto. Mas também tem a questão dos madeireiros, que são as carretas que carregam o eucalipto, que acaba com as estradas, a questão da poeira, a zoada, a questão do muito transporte na comunidade. E a gente tem muitos problemas com isso, porque as empresas não contribuem com a comunidade. La pollution industrielle affecte aussi les communautés, et tout particulièrement celle de Piquia de Baixo, près da Ceilândia. As empresas chegaram pela década de 80 e se instalaram. A gente diz que Piquia de Baixo era rodeado pelos dragões de aço, né? Porque por um lado passa a linha férrea, do outro lado tá as empresas siderúrgicas, que é da mineração. E aí tem a fábrica de cimento, que solta um pó muito tóxico também. Então, são muitos materiais tóxicos assim que caíam diariamente. La communauté de Piquia de Baixo a formé une association pour défendre leurs droits et demander à être relocalisés loin de la pollution industrielle. Eu comecei essa luta por conta do meu pai. Ele, junto com o seu Edivar, começaram, né, esse processo de luta, de reassentamento. E eu não imaginava que seria dessa forma, eu não imaginava que a gente precisaria ser retirado dessa forma do nosso lugar por conta de empresas que chegam prometendo tudo e entregando uma devastação. E aqui está 20 anos de luta, de muita organização da comunidade que lutou para morar, para mudar para um bairro novo, com o ar novo,
saindo da poluição, saindo do descaso até do governo municipal, que nunca se importou com a comunidade lá no Piquiá de Baixo. Le partenaire de développement et paix Caritas Canada, Justiça nos Trilhos, acompanhe les communautés qui s'organisent pour revendiquer leurs droits. Bem, a Justiça nasce enquanto campanha, mas depois ela se torna uma organização de direitos humanos que tem a missão de fortalecer comunidades que são afetadas pela cadeia de mineração e do agronegócio e também responsabilizar os atores e violadores dessas violações, né? Temos um eixo muito importante que é o de fortalecimento organizativo comunitário, que é o eixo formado por educadores e educadoras populares, que é os que visitam as comunidades com mais frequência, identificam os problemas que essas comunidades sofrem, contribui para o fortalecimento dessa comunidade para poder reivindicar seus direitos, né? E responsabilizar os atores que violam. Através da Justiça nos Trilhos, você tem um acompanhamento jurídico mais perto, as capacitações também mais perto, de vir à comunidade, reunir, colocar a questão dos nossos direitos. Mas não é só nós ter direito, não, nós temos dever também a cumprir. E isso a Justiça nos Trilhos traz muito bem para nós. Porque o importante não é só você lutar para ir buscar o direito, mas você saber por que você tem aquele direito também. E isso a Justiça nos Trilhos nos ajuda a ir buscar, mas também como preservar aquele direito. Mas a luta de Piquiá de Baixo, ela me trouxe também uma força que eu não imaginava que eu teria. Também com os missionários combonianos, a gente aprende que a luta é isso, né? A luta, ela é árdua e que, assim como Jesus, né, se entregou para salvar a gente, a associação ela foi unida desde o início. Mesmo com tantos ataques, mesmo com tantas pedras jogadas sobre a gente, mas sempre foi unido. E a prova disso é a Piquiá da Conquista hoje. Nós não resistimos hoje na luta por defesa da terra. Amanhã nós não existiremos. Nós temos que cuidar da terra, que nós temos que cuidar das nascentes, que nós temos que cuidar da biodiversidade, porque nós precisamos de tudo. Eles não precisam da gente, mas nós precisamos deles. A gente deve a Justiça nos Trilhos. Se não existisse, nós estaríamos muito pior. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é com justiça que constrói um bairro novo. Essa luta é